aqui eu já finalizei a minha carreira, tá? Dos pontos puff. Fiz toda a minha volta com os pontinhos puff, ó. E finalizei com essa carreirinha de ponto baixo. Então, eu fiz toda a volta, tá? O ponto puff e finalizei com o ponto baixo. Então, agora, nós vamos dar início no bico do trabalho. Pessoal, eu já fiz o meu nozinho inicial, tá? E vamos dar início ao bico. Então, eu fiz o meu nó inicial, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou pular aqui 2 pontos da base, vou vir no terceiro, vou prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos da base, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos da base, venho no terceiro, pontinho baixo. Novamente, puxar o meu fio. 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos da base, no terceiro eu prendo com um pontinho baixo. Então, aqui eu tenho uma sequência de 4 argolinhas, tá? Com espaçamento de 2 pontinhos de base. Olha, 1, 2, 3, 4 argolinhas. Cada argolinha tem 3 correntinhas. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou pular agora 3 pontos da base. Então, eu vou pular 1, 2, 3, vou vir no quarto ponto e vou prender. Novamente, 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, prendo com um ponto baixo no terceiro. Novamente, as 3 correntinhas, pulo os 2 pontinhos da base, venho no terceiro, prendo com um pontinho baixo. 3 correntinhas novamente, 2 pontos de base que eu pulo, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Novamente, as 3 correntes, pulo aqui os 2 pontinhos de base e venho, deixa eu ver se eu já tenho 4, não, tenho 3. E prendo com um pontinho baixo. Então, agora, novamente, depois da sequência de 4 argolinhas, feitas por 3 correntinhas, pulando 2 pontos da base, eu vou fazer as 5 correntes, vou pular agora 3 pontos de base, vou vir no quarto e vou prender. Então, aqui, pra fazer esse bico, a minha repetição, a volta todinha do meu trabalho vai ser essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 argolinhas menores, essa maior. Então, aqui, em cada argolinha, eu tenho 3 correntinhas com um espaçamento de 2 pontos de base. Fiz as 4 argolinhas com as 3 correntinhas e esse espaçamento de 2 pontos de base. Eu pulo 3 pontos de base com 5 correntes para formar a argola maior. Então, toda a minha repetição do trabalho, essa volta toda, essa primeira carreira, ela é assim. As 4 correntes as 4 argolinhas, perdão, com as 3 correntes e o espaçamento de 2 pontinhos de base. Depois das 4 argolinhas menores, a maior com 5 correntes, com o espaçamento de 3 pontinhos da base. Então, toda a minha volta vai ser assim. Lembrando, pessoal, que nem sempre em crochê tem como ter uma medida exata na hora de contar os pontos para estar iniciando o bico do trabalho. Então, essa primeira carreira do bico é sempre a mais difícil em certos trabalhos, porque nem sempre eu tenho uma quantidade ao redor para bater certinho a quantidade de pontos. Então, eu tenho que, quando eu chegar lá no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho que pegar no finalzinho, contar a quantidade de pontos, tudo bonitinho, pra, se eu precisar fazer uma diminuição de pontos aqui, fazer a diminuição, pra poder o bico bater e dar certo, tá? Então, eu vou trabalhar isso aqui a minha volta toda, tá? E vou voltar mostrando pra vocês. Bom, pessoal, ó, já tô chegando aqui no finzinho do meu trabalho, tá? E aqui o meu trabalho eu iniciei, olha, com as argolinhas pequenas, feitas com 3 correntes. Pra eu terminar o meu trabalho agora aqui, eu preciso chegar aqui, terminando o meu trabalho, com a argolinha maior de 5 correntinhas, pro meu bico poder bater e dar certo. Senão, a outra carreira que eu vier trabalhando, vai me faltar aquela correntinha maior aqui, que é a argolinha maior. Então, como que eu faço? Eu contei daqui
até aqui eu tenho 13 pontos, tá? Daqui até aqui, que é para iniciar, para realizar essa partezinha aqui do trabalho, das 4 argolinhas pequenas e da argolinha maior, para eu estar realizando esse trabalho, aqui eu contei, eu tenho 15 pontos. Então, se aqui eu tenho 13, estão me faltando 2 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a diminuição do meu espaço aqui, tá? Pra poder me sobrar os 2 pontos e o final dar certo. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha, nessa argolinha maior de 5 correntinhas. Eu vou voltar atrás, eu tinha pulado 3 pontos e no quarto prendido. Então, eu volto um ponto atrás, deixando apenas 2 pontos da base. Então, eu já tenho um ponto a mais. Então, eu tinha 13, agora eu já tenho 14. Então, me falta um ponto ainda. Então, eu faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos da base. Vou fazer aqui mais 3 correntinhas e aqui vou pular apenas um pontinho da base. Então, já me sobrou os 2 pontos que eu preciso para completar os 15 para finalizar o trabalho. Então, aqui agora, novamente, eu faço as correntinhas pulando 2 pontos, porque eu já tenho o meu total certo. Então, eu tenho 1, 2, 3... Vou fazer mais uma, pulo os 2 pontos da base. E aqui, no finalzinho, eu vou ter o total dos 3 pontinhos que eu preciso para o meu espaçamento de 5 correntinhas, para poder finalizar o meu trabalho certo. Então, aqui, ó, eu finalizei o meu trabalho com as 5 argolinhas, tá? Essa pequena diferençazinha aqui do ponto que eu diminuí e aqui também que eu fiz a diminuição, nas próximas carreiras, quando a gente vier trabalhando, não vai dar pra perceber, tá, pessoal? Então, espero que vocês estejam entendendo até aqui. Então, sempre que a gente trabalhar, for iniciar qualquer bico aí pra qualquer trabalho, não são todos que a gente vai ter uma quantidade exata aqui na base para poder fazer a divisão e o bico bater certinho. Então, a gente sempre tem que fazer dessa maneira aqui que eu fiz. A gente tem que encontrar um jeitinho, tá? Diminuindo para poder o bico bater certinho para a próxima carreira dar certo, tá, pessoal? Então, agora, finalizei a minha carreira aqui. Nós vamos começar a próxima carreira. Então, na próxima carreira, pessoal, ela é uma carreira que aqui a gente vai preencher de pontos altos e vai vir prendendo essas outras argolinhas. Então, na hora que vai prendendo as argolinhas, acaba que fica perfeito, então não dá pra perceber aqui a diminuição dos pontos, tá? Então, vamos para a próxima carreira. Tendo problema de novo aqui com a minha gravação. Eu fiz já um pedacinho aqui, mas vou explicar pra vocês. Aqui, ó, eu fiz as 5 correntes, tá? E arrematei com o ponto baixíssimo. Já introduzo a minha agulha dentro dessa corrente bem aqui no pezinho, tá? Faço um ponto baixo, 3 correntinhas, prendo no meio da próxima argolinha com o ponto baixo. 3 correntes novamente, prendo no meio, tá? Com um ponto baixo. Faço as 3 correntes novamente, só que na hora de eu prender aqui, eu tenho que vir o mais próximo possível aqui, ó, bem do iniciozinho aqui, do finalzinho, aliás, dessa argolinha, tá? E já laço a minha agulha e faço os 9 pontinhos altos aqui dentro dessa argola maior. Essa é aquela argolinha das 5 correntinhas, tá? Terminei os pontos altos, eu já venho bem aqui no pezinho, tá? No início aqui da minha argolinha e já prendo com o ponto baixo. E faço aquela repetição das 3 argolinhas, prendendo pelo meio, aí sim, pelo meio das outras argolinhas anteriores aqui da base da carreira anterior. Esse último pontinho, quando eu vou iniciar os pontos altos, ele é feito, tentem fazer o máximo, o mais perto possível aqui do finzinho, tá, pessoal? Das correntinhas. E novamente os pontos altos. Eu vou fazer mais aqui pra vocês verem, pessoal, porque eu tô com problemas aqui na minha gravação. Não é fácil, pessoal, editar vídeo, não é fácil gravar. Mas vocês vão entenderem, tá? Então, aqui, eu já fiz aqui, ó, meu pontinho baixo bem pertinho do finzinho aqui, ó, próximo a esse ponto baixo da carreira anterior. Eu laço a minha agulha e venho aqui dentro dessa argolinha maior trabalhando meus pontos altos. Então, aqui, vocês vão arrematar a carreira de vocês, tá? E já introduz a agulha bem aqui, ó, próximo a esse pontinho baixo da carreira anterior para iniciar as argolinhas, tá? É só nessa
primeira argolinha aqui, na última, que a gente tem que tentar colocar o pontinho baixo o mais próximo possível desse ponto baixo aqui da base, tá, pessoal? Da carreira anterior. Então, aqui, eu fiz aqui, ó, o meu pontinho baixo, tá? Comecei a fazer os meus pontos altos dentro da minha argolinha maior. Aqui dentro são 9 pontinhos altos que eu vou trabalhar dentro dessa argolinha das 5 correntinhas. Calma que vocês vão entender, tá, pessoal? Me perdoe aí o erro, os problemas aqui da gravação. 6, 7, 8, 9. Fiz aqui o meu 9º ponto alto, eu venho bem aqui, ó, eu não vou vir aqui no meio, tá? Pra fazer o ponto baixo prendendo, eu vou vir aqui, ó, bem nesse pezinho, bem próximo desse pontinho baixo, e sem correntinha nenhuma de separação, já direto, eu venho e prendo aqui com um pontinho baixo. Continuo aqui as minhas 3 correntinhas, agora sim eu vou prender no meio, tá? Vou centralizar no meio pra prender com um ponto baixo. Novamente as 3 correntes, novamente eu prendo aqui no meio. Novamente as 3 correntes, novamente eu prendo no meio. E nessa última eu vou prender bem aqui mais próximo possível que eu conseguir. Deixa eu ver. Ah, pessoal, aqui já era a última, ó. Eu tô achando que tem outra argolinha, aqui já é a argolinha maior, ó. Então, nessa última aqui que eu vou prender, eu tento prender o mais perto possível aqui, ó, desse pontinho baixo da carreira anterior, tá? Depois, na outra carreira, eu vou explicar o porquê desse ponto não estar centralizado certinho no meio. Então, aqui eu venho fazendo novamente os meus 9 pontinhos altos dentro da minha argolinha aqui de 5 correntinhas. E é essa repetição que eu vou fazer a volta toda do meu tapete, tá, pessoal? Ó, 2, 4, 6, 8, mais 1, 9. Terminei o 9º ponto alto, eu já venho direto, sem corrente nenhuma de separação aqui, ó, dentro da argolinha, bem próximo desse pontinho baixo da carreira anterior. E bem aqui, ó, eu faço o meu pontinho baixo prendendo, finalizando os meus 9 pontinhos altos. Subo as 3 correntinhas e venho aqui no meio, agora sim no meio, e prendo com ponto baixo. Novamente as 3 correntinhas, venho aqui no meio da próxima, prendo com pontinho baixo. Então, agora na próxima é onde eu vou prender bem pertinho do pontinho baixo aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha argolinha maior, nessa daqui eu não vou prender no meio, eu vou vir aqui mais pro finalzinho, mais pro cantinho. E aqui eu já laço a agulha e inicio meus 9 pontos altos. Então, é essa repetição que eu vou estar fazendo a volta toda do meu trabalho, tá? Nessa primeira, aliás, nessa segunda carreira aqui do bico. Então, eu venho trabalhando os meus 9 pontinhos altos aqui dentro, deixa eu contar. 2, 4, 6, 8, falta 1, 9. Terminei aqui o meu 9º ponto, entro com a agulha aqui dentro, mas eu não vou no meio. Eu vou aqui, ó, pertinho desse pontinho baixo da carreira anterior e faço um pontinho baixo. Faço as 3 correntinhas, venho no meio da próxima argolinha, prendo com o ponto baixo, 3 correntinhas novamente no meio da próxima, 3 correntinhas, e aqui é onde eu vou prender bem aqui próximo, ó, do pontinho baixo da carreira anterior. Já vou laçar a agulha e vou iniciar aqui os meus 9 pontos altos. Então, é essa repetição que vocês vão fazer a volta toda nessa segunda carreira. Mais uma vez, pessoal, me perdoem, tá? Eu tô tendo problemas aqui porque não é fácil gravar vídeos com o celular. Então, nessa carreira todinha vai ser essa repetição, tá, pessoal? Eu vou adiantar, vou terminar essa segunda carreira e volto mostrando a terceira. Então, aqui eu cheguei, ó, no meu último ponto alto, tá? Da argolinha maior aqui. E vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, bem nesse pontinho do pezinho aqui que nós fizemos ao lado desse daqui, tá, pessoal? Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com o meu fio, tá? Por essa correntinha aqui. Vou caminhar aqui e vou vir bem aqui, ó, tá? No meinho aqui,
e vou fazer um pontinho baixo, tá? Vou fazer 3 correntes novamente, vou vir no meio da próxima argolinha, vou prender, 3 correntinhas novamente, vou vir aqui, ó, de novo no meio, vou prender, e agora eu vou explicar o porquê desse ponto estar tão próximo a esse pontinho aqui da base, tá, pessoal? Esse pontinho aqui, ó, da carreira anterior, que eu falei pra vocês prenderem o máximo, o mais próximo possível aqui, ó, desse ponto, é porque aqui em cima dele nós vamos trabalhar ponto alto. Então, agora, eu vou vir em cima, ó, desse pontinho baixo. Espero que esteja dando pra vocês verem, porque o fio é escuro. Esse pontinho baixo que nós fizemos aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu começo aqui a fazer o meu ponto alto, tá? Fiz aqui o meu ponto alto. Agora, pessoal, nessa carreira aqui, eu vou trabalhar o ponto relevo. Se vocês quiserem trabalhar o ponto relevo, vocês podem trabalhar, se não, pode fazer o ponto alto normal, tá? Então, o ponto relevo, eu vou entrar aqui, ó, tem 2 cordinhas, vai ser difícil pra vocês verem, tá? Porque o barbante é escuro, tem 2 cordinhas. Eu vou entrar aqui no meio e vou pegar aqui somente o fiozinho de trás, mas quando eu faço esse ponto relevo, eu pego não somente esse fiozinho aqui de trás, lá atrás eu pesco outro fiozinho, ó, acabo pegando 2. E aqui eu faço o meu ponto alto. Por que que eu pesco esse fiozinho lá de trás? Porque se eu pegar somente nessa cordinha, eu acho que o ponto fica solto, então eu não gosto, tá, pessoal? Mas isso é uma particularidade minha, tá? Se vocês quiserem fazer pegando só aqui, tudo bem, tá? Eu aqui não gosto. Então, eu venho, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, porque o fio é escuro, tá? Eu venho aqui, ó, o ponto tá aqui, eu vou entrar dentro do meio do ponto, eu vou pegar essa cordinha aqui de trás, ó, do ponto. E ao mesmo tempo, eu pesco aqui por trás outra cordinha, tá? Pra poder deixar o meu ponto mais firme. Então, eu gosto de estar fazendo assim. Então, eu vou vir aqui, vou laçar o meu fio e vou dar sequência aqui, ó. Então, quando eu desço a minha agulha aqui, automaticamente, ó, eu já prendo 2 fios, o de trás e pesco um fiozinho lá atrás. Então, aqui assim, eu faço o meu ponto em relevo. Então, eu venho fazendo aqui meus pontinhos altos em relevo. Se vocês não quiserem, pessoal, fazer o ponto relevo, pode estar fazendo ponto alto normal. Eu estou fazendo da maneira como eu fiz aquele tapete que eu mostrei pra vocês no início lá do vídeo, do primeiro vídeo, o tapete da foto, tá? Então, aqui é essa sequência, vai ficando essa nervurinha aqui, ó, tá? Então, o ponto em relevo deixa essa nervurinha nos trabalhos, tá? Então, eu tô fazendo assim, tô seguindo o modelo da foto, tá? Se vocês não quiserem, pode estar fazendo ponto alto normal. Então, aqui eu venho trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base. E igual aqui no início, como eu fiz um ponto alto aqui em cima desse pontinho baixo, aqui também, ó, aquele pontinho baixo que ficou bem pertinho desse ponto de base, aqui em cima dele eu trabalho um ponto alto. Então, ó, eu tenho um ponto ainda aqui. Vou fazer esse ponto em relevo. E aqui, eu vou fazer o meu pontinho alto em cima desse pontinho baixo, tá, pessoal? Então, a importância dele estar aqui pertinho desse ponto aqui da carreira anterior, pra ele estar mais aqui no cantinho, o motivo é esse, porque eu tenho um ponto alto em cima dele. Aqui, tá, eu terminei, fiz ele aqui, tá? Fiz o meu último pontinho alto. Eu vou descer aqui agora, tá? Vou descer e vou fazer uma correntinha de... Aliás, vou prender com um ponto baixo, perdão. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele tá preso, tá? Aqui eu tenho o ponto baixo e aqui eu tenho o ponto alto em cima daquele pontinho baixo que nós fizemos na carreira anterior, bem pertinho aqui, bem próximo a esse ponto da base. Faço aqui os meus pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu vou ficar com 11 pontos aqui, porque eu tinha 9 na carreira anterior, mas eu aumentei 2, um de cada lado. Então, aqui terminei, fiz o meu ponto alto em cima do meu pontinho baixo. Eu prendo aqui com um ponto baixo e inicio novamente as minhas correntinhas. Então, eu venho aqui, faço as 3 correntinhas e prendo. Então, aqui, prendo a minha correntinha, tá? Prendi a correntinha, já vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, em cima desse pontinho baixo da carreira anterior.
e vou fazer um ponto alto. Vou laçar a minha agulha e vou começar ponto por ponto, em cada ponto da base, fazer o meu ponto alto em relevo. Então, eu venho aqui trabalhando meu ponto alto em relevo. Se vocês fizerem com o ponto alto normal, pessoal, fica bonito também, tá? Isso aqui é só um detalhezinho pro trabalho. Então, da maneira como eu fiz lá na foto, eu estou fazendo aqui. Mas, se vocês tiverem dificuldade em estar fazendo esse ponto relevo, pode pegar normalmente, fazer o ponto alto normalmente, tá? Um ponto alto em cada ponto de base. Cheguei aqui no final, tenho o meu pontinho baixo aqui, já laço a minha agulha, venho em cima dele e faço o meu ponto alto, tá? Fiz o ponto alto sem corrente nenhuma de separação, eu já desço aqui e prendo com um pontinho baixo. Novamente, as 3 correntes. Venho na próxima argolinha, prendo com um pontinho baixo. Novamente, as 3 correntes, eu venho e prendo. E, novamente, aqui o ponto alto em cima desse pontinho baixo da carreira anterior. Deixa eu dar uma focadinha na câmera. Isso. Então, prendi aqui com o pontinho baixo, já laço o meu fio e já venho em cima desse pontinho baixo da carreira anterior, que ficou bem perto aqui. E faço o meu ponto alto. E aqui eu começo os meus pontos relevo novamente. Então, eu vou trabalhando, fazendo meus pontinhos em relevo. E é essa repetição que eu vou fazer a volta toda dessa carreira. Então, aqui, opa. Então, aqui eu venho, vou terminar aqui os meus pontinhos altos em relevo. Nossa, pessoal, é tão difícil a posição que eu fico entre o celular e a distância para estar fazendo aqui, fica complicado. Então, às vezes, eu acabo até errando aqui, me atrapalhando, porque eu tenho o celular bem aqui na minha frente, que tá suspenso pelo tripé, então fica difícil. Então, aqui, ó, fiz o meu último ponto alto aqui, vou fazer o outro ponto alto aqui em cima desse pontinho baixo. Fiz aqui o meu último ponto alto em cima do pontinho baixo, já desço e prendo com um ponto baixo e já subo as 3 correntes e começo a mesma repetição. Então, vai ficando assim, pessoal, é isso aqui que eu vou trabalhar a minha volta toda, tá? Então, a volta toda dessa carreira, ó, de longe, vocês conseguem perceber, fica esse relevinho aqui, ó, dos pontos, ó, tá vendo? Quando eu pego lá por dentro, fica esse relevo. Tá? Então, dá uma diferença no trabalho, dá um destaquezinho que dá no trabalho, sabe? Pra ficar, assim, uma coisa diferente. Mas, se vocês quiserem fazer com o ponto alto normal, tá? Pegando normalmente, pode também. Então, eu vou fazer essa sequência toda nessa volta, tá? Dessa carreira e volto mostrando a próxima carreira.